A definição do dicionário para a palavra casa é a seguinte: edifício de formatos e tamanhos variados, geralmente de 1 ou 2 andares, quase sempre destinado à habitação, família ou lar. A história da casa no Brasil é muito ampla e começou nas ocas. Aliás, segundo alguns historiadores, o próprio termo carioca significa casa de homem branco, construída pelos primeiros europeus que ainda estudavam o que poderia ser extraído nesse local. No entanto, há controvérsias. Há quem diga que Carioca foi o nome da maior oca à beira da praia, podendo ser visualizada da Baía de Guanabara. Em 1808, quando a família real portuguesa chegou ao Brasil, fugida do exército de Napoleão, faltou casa para tanta gente. Durante a Primeira República, quando morros do centro da cidade foram demolidos para dar espaço às avenidas, muita gente precisou se realocar, e assim surgiu a periferia. Eu me chamo Gregório Martins e esse é o Crônica Carioca. No episódio de hoje, conversei com Daniel e Oséias, da empresa Rena. Daniel Reina é arquiteto e Oséias Nobre, engenheiro. Será que a casa do brasileiro tem singularidades que só se encontram aqui? E como ficou a nossa relação com a casa no pós-pandemia? Estamos mais caseiros? Episódio 7, Lar Docilar. A relação com a casa, no período colonial, passou por algumas mudanças. O Brasil começou a servir de produção para cana-de-açúcar, depois para mineração e até o surgimento da Primeira República, a cafeicultura. Entre o Segundo Reinado e a proclamação da República, já tínhamos problemas de habitação. Faltava saneamento básico e o deslocamento do centro da cidade, que antes ficava no Morro do Castelo, agora para a Praça 15, onde fica o Paço Imperial, fez com que a população mais pobre se concentrasse em cortiços e casas abandonadas. A periferia do Rio cresceu em várias instâncias. No início do século XX, com a demolição dos morros na região central, a população que ali estava se dividiu entre a região da Cidade Nova, ainda no centro, para os morros da Zona Sul, que na época ainda eram fazendas. Foram também para a Zona Norte e Zona Oeste, especialmente próximo às linhas férreas, como Ramos e Meyer. Antes disso, os antigos engenhos também agregaram algumas habitações, como o Engenho da Rainha, Pilares, Tomás Coelho, Inhaúma, Irajá e Bangu. No início da Revolução Industrial, já nos anos 30, a fábrica Bangu também levou muita gente para a Zona Oeste. Por ter sido uma fábrica de capital inglês, o hábito de construir residências ao redor da fábrica para facilitar o deslocamento dos funcionários se repetiu aqui no Brasil. Durante o governo Vargas, também vimos o crescimento das periferias com seus programas de habitação. O assunto é bem polêmico. Já se falava, no período do prefeito Pereira Passos, ainda no início do século XX, na higienização social, promovido pelo seu Bota Abaixo. Os morros e as favelas eram simplesmente destruídos. Nos anos 40, o Brasil passou por uma crise de habitação e coube ao governo populista de Getúlio Vargas encontrar uma saída. A saída não foi de graça e funcionou como uma estratégia de controlar a população de baixa renda. O artigo O Governo Vargas e as Primeiras Tentativas do Estado na Provisão de Habitação Popular, de Maurizete Pimentel Loureiro Duarte, diz o seguinte: é no Estado populista de Getúlio Vargas que a habitação ganha novo sentido, o sentido de instrumento de poder,
a fim de servir a população como ideário da casa própria, objeto de consumo perseguido a todo e qualquer custo pelas famílias, a fim da inserção no espaço urbano e pelo governo para manutenção do sistema político. Uma das ações do governo Vargas foram as IAPs. As IAPs, Institutos de Aposentadorias e Pensões, foram uma das principais políticas sociais do governo Getúlio Vargas, criadas como parte da estrutura da Previdência Social brasileira durante o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. Elas funcionavam como caixas de previdência por categoria profissional, garantindo aposentadorias, pensões, assistência médica e, em alguns casos, auxílio moradia aos trabalhadores formais. Em Nova Iguaçu, os ferroviários da Central do Brasil foram agraciados com as casas populares. Aqui vai um trecho do Cine Jornal Informativo, volume 2, número 34, de 1951, do Arquivo Nacional. O presidente Getúlio Vargas comparece ao município fluminense de Nova Iguaçu para inaugurar 100 novas casas destinadas a ferroviários da Central do Brasil. A cerimônia resulta brilhante e movimenta quase toda a população iguaçuana desejosa de ver e aplaudir o ilustre visitante. São, assim, mais 100 chefes de família que veem concretizado o grande sonho de possuir o seu próprio lar. Outra curiosidade que muito me pegou de surpresa quando vim morar no Rio de Janeiro são as casinhas de vó. Casas muito parecidas com a de Dona Nenê, construída em uma cidade cenográfica do Projac para o programa de televisão A Grande Família. Muitas daquelas casas estão espalhadas por todo o país e vêm de uma planta aberta, distribuída nas prefeituras, incentivada por Getúlio Vargas, em uma das muitas tentativas de criar uma identidade cultural brasileira. As casas de vó viralizaram no mundo real, com perdão da expressão. Isso lá nos anos 60, graças à criação do BNH, o Banco Nacional de Habitação. Na década de 1960, o Brasil enfrentava um déficit habitacional crescente, com migração em massa do campo para as cidades e formação de favelas. O governo militar via a habitação como uma questão de segurança nacional, para conter tensões sociais e desenvolvimento econômico, estimulando a construção civil. Foi criado o Banco Nacional de Habitação, BNH, uma instituição financeira pública brasileira fundada em 1964, com o objetivo de financiar a construção de moradias e promover o saneamento básico no país. Ele foi uma peça-chave na política habitacional brasileira até a sua extinção, em 1986. Nesse período, foram criadas as Coabs. Aqui no Rio, as Coabs construíram unidades na Cidade de Deus, Vila Aliança, Vila Kennedy e Vila Esperança. Com o fim do regime militar e a crise fiscal, o BNH foi extinto em 1986 e suas funções foram transferidas para a Caixa Econômica Federal e Secretaria Especial de Desenvolvimento Urbano. O FGTS continuou sendo a principal fonte de financiamento habitacional, apesar de até hoje encontrar dificuldades para abraçar trabalhadores informais e moradores de comunidades. Em 2020, o mundo viveu um pesadelo coletivo. Durante meses, enquanto a pandemia ainda era algo visto como impossível de se combater, fomos confinados em nossas casas. O trabalho remoto, que antes funcionava para uma pequena parcela da população, tornou-se a saída para a maioria dos trabalhadores. Apesar de parecer distante, de 2020 para cá, muita coisa mudou culturalmente falando. Será que ficamos mais caseiros? Eu percebo isso com os meus próprios amigos, que começaram a dar preferência a programas de socialização feitos em casa. Sair virou um martírio para muitos deles. Alguns fizeram reformas incríveis, transformaram seus antigos apartamentos em um lar.
Será que o período de enclausuramento mudou a nossa percepção de cuidado com a nossa casa? Daniel e Oséias respondem essa e outras perguntas. O Brasil, a casa no Brasil, ela tem um rosto, por assim dizer, né? Por exemplo, quando a gente fala em casa dos Estados Unidos, a gente imagina aquelas casinhas lá que são meio pré-moldadas e tal. Quando a gente fala de Inglaterra, tem aquelas casinhas lá também, né? Que são germinadas e tal. E no Brasil, a casa do Brasil tem cara? Graças a Deus a gente tem uma identidade, né? Bem dizer. Que é essa coisa da casa de vó, né? Tem o aconchego, é aquela casa que tem uma moldura na janela, detalhe em madeira, né? Tem os arcos das varandas, né? O chão, aquele vermelho, né? Como é que é esse material? Com caquinho, assim. Isso, o chão de caquinho, né? Acho que faz parte mais da memória, né? Das pessoas, né? Com jardim na frente, né? Aquele espaço mais... geralmente que demanda mais cuidado, que dá mais uma sensação afetiva ao lugar. Isso. Né? Acredito que dá para se dizer que o Brasil tem, sim, uma casa que é um marco que geralmente é o que a gente chama de casa de vó, né? É que você chega desviando de uma espada de São Jorge ali. Verdade. Uma samambaia. Sim. Isso é verdade. Se a gente parar pra pensar nesse aspecto mais cultural, né? Aí, de fato, tem uma identidade, né, muito forte. E até tanto dos interiores quanto para as grandes cidades. Então. E são coisas que vão e vêm também, né? A gente tá vendo agora essa coisa da planta, né? Que sei lá, 10 anos atrás não era tão popular e agora casas, assim, praticamente uma floresta dentro da casa, né? Sim, apartamento também, né? É um movimento. Isso. Um país continental é difícil ter uma identidade tão marcante, mas eu acredito que muitas pessoas, Brasil afora, lembram dessa casinha, assim, dá pra... Você falando, a pessoa vai puxando na memória da casa de um familiar, de uma avó, de um avô, uma porque infância. foi bem marcado, foi bem difundido. Exatamente. Mesmo se você não chegou a morar numa casa dessa, você tem essa lembrança, porque mesmo as casas que não foram feitas ali por incentivo do governo, toda essa turma aí nesse período buscava ter uma casa com essa identidade. Eu acho que marcou a mente de muita gente. Né? Replicou bastante. Nessa época, exatamente. Verdade. E quando a gente fala hoje, né, sobre a nossa relação com a casa, é bem diferente, né? Eu tava comentando com vocês que, por exemplo, a casa da minha avó, né? A casa da minha avó, eu tenho praticamente a mesma lembrança desde que eu era bem pequenininho até o falecimento da minha avó, né? Ela não mudava muita coisa, né? E hoje a gente vê que tem uma mudança muito grande. Eu sei que a gente deve ter a idade meio parecida, mas vocês acham, né, imagino que vocês devem ter visto isso na faculdade, talvez. Vocês acham que tem um motivo para isso? Para as pessoas não mudarem muito a casa, assim? Será que esse motivo é financeiro ou é cultural? O que era na época, ali dos anos 80? Olha, eu assim, o Dani vai falar a visão dele, mas eu tenho uma visão de que não tinha um apego mais à qualidade do que estava sendo construído. Então, se você vê, assim, na casa da sua avó, tem um aparador, algum livreiro que é de madeira maciça, então é uma coisa que a pessoa se prende mais àquele imóvel, as cadeiras, a construção de mesas, era tudo muito mais robusto. Feito para durar. Feito para durar. É diferente de hoje, até tem uma brincadeira no Twitter, assim, de que eu vou deixar o que minha avó me deixou de herança, que é tipo um móvel maciço, trabalhado de madeira, todo esculpido, e o que eu vou deixar que é um nicho de MDF. Um nicho de MDF. Se sobreviver. Se sobreviver, exatamente. E também o incentivo, o que a gente começou a ter muito de contato com conteúdo muito rápido, então às vezes o que você era há 3 anos atrás, na moda e na arquitetura, agora já não faz mais tanto sentido. Então, quanto isso demorava a se popularizar e o quanto demora agora. Então, painel ripado, por exemplo, que era uma coisa que há 5 anos atrás era um produto que só uma classe conseguia acessar. Aí isso difundiu bastante e vai acabando aquela sensação de desejo, eu acho.
Então lá da avó, acho que tinha uma coisa mais lenta nesse processo de criar um novo desejo por um novo mobiliário, e a qualidade também, que é indiscutível. Eu acho que em termos do espaço em si, tá tendo muito hoje um retorno. Por exemplo, a casa do chão de taco tá voltando muito, o vidro canelado, né, que ele tem todo um efeito, um acolhimento, né, para o ambiente, traz uma memória afetiva, traz uma textura, um conforto para o ambiente. A gente fez uma reforma agora, que a gente trouxe todo esse apartamento de volta para essa origem mais antiga, que é o apartamento dos anos 80, né? Exato. E a gente restaurou o chão de taco, trouxe vidro, então vidro canelado no caso. Então todos esses elementos mais antigos, né, associados à casa de vó, quando a gente coloca o vidro canelado, por exemplo, na janela, nossa, isso aqui tinha na casa da minha avó, eu já ouvi isso umas 10 vezes. Aí a gente tem que convencer, não, tá voltando, combina muito, tem uma proposta, né? E tem um nicho muito que está crescendo muito das pessoas quererem o material sobre o que ele é. Sim. Então, isso é uma cerâmica, eu quero que ela tenha uma cara de cerâmica, eu quero ter um vidro que ele me remeta a alguma coisa, a madeira no piso, que é uma madeira de verdade, não um laminado ou um vinílico, um piso fabricado, né? Com uma coisa mais natural. E acaba que esses produtos hoje, eles são bem caros, assim, para você conseguir comprar esse tipo de produto é muito caro. Mas na época era mais em conta. Na época era diferente isso. Era de madeira maciça antigamente. A gente tem um litígio com o móvel da casa da mãe do Dani, que foi o primeiro móvel que o vô dele comprou quando chegou no Brasil. E aí a gente tá em pé de guerra com o irmão dele pra pegar esse móvel. A gente já ganhou e minha irmã vai ficar com a cadeira de balanço da minha avó. Olha só. Porque, exatamente. Porque é um móvel que você tem história. E tem memória, disso, né? Muita memória. De você retomar aí alguns mobiliários que tinham e que você quer ter essa história perto de você, né? Afetiva, né? E vocês acham que... Imagino que vocês já tenham pego pelo menos aí umas 2 gerações, né? Pelo menos a passagem, né? De umas 2 gerações aí de mercado. Vocês acham que tem uma diferença muito grande no pensamento, por exemplo, das pessoas que hoje estão com, sei lá, 50 e poucos e com os novos inquilinos aí que estão com seus 30 e poucos, talvez começando a formar uma família, né? Tem um pensamento muito diferente, assim, do que cada um entende como uma casa, quer uma casa para si? Sim, tem muita diferença entre gerações. Eu acho que muito disso vem muito de internet também, né? Porque o que eu sinto? O pessoal mais velho não tem muita identidade, eu acho. A pessoa mais velha, eu acho que ela quer mais a capa de revista. Exatamente, a pessoa mais velha quer, tipo, o melhor material. Sim, ela quer o que ela viu na casa da amiga e ela achou que aquilo ali era um produto bom pra ela ter na casa dela. Sim. E aí tem um outro movimento em cima desse movimento, que é essa pessoa que já passou por uma reforma recente aí nos últimos 10 anos, essa pessoa 50 a mais, que ela já viu que ela não quer aquilo ali. Que teve uma época pré-pandemia, assim, até o comecinho da pandemia, que era tudo muito porcelanato, era tudo muito fake, era tudo cinza. Então, tem casa de cliente que a gente vai visitar agora, que foi reformada não tem 10 anos, e é 50 tons de cinza, assim, a pessoa já tá enjoada, tá horrível. Não é que tá horrível, tá em bom estado, mas... a proposta da época, fria a casa. Dela. Não é uma casa aconchegante, que o material natural ele traz isso. E aí essa geração que tá aí nos 30 e poucos, que é mais... Já é o inverso. É a nossa faixa. Isso. O pessoal que volta mais, tipo, aquela questão, a casa da avó, a textura. Não precisa... qual que é a pedra que vai ser dessa bancada? Não precisa ser a mais cara do mercado. Pode ser uma mais meio termo. Pode ser uma regional. Uma regional, exatamente. Aqui na nossa região tem um material que chama corumbá. Granito corumbá. Ele é da nossa região, aqui não fica muito longe. Então é um produto que sai com um custo-benefício muito bom. E é lindo. E aí é bonito. Só que essa geração 50 a mais, ela via valor no produto que vinha de fora, de outro estado, de outro país. E essa galera não, ela já começa a enxergar mais. Não, eu preciso do material com uma funcionalidade. Ele tem essa funcionalidade, eu vou aliar ele à estética, ou talvez aplicar ele de uma forma diferente para que esse cliente compre um material local
isso também dá uma diminuída na pegada ecológica. Um pouquinho só. Um pouquinho só. E entra também essa questão da cor, planta, textura. A gente fez um apartamento agora que a gente propôs um jardim na sacada, um jardim urban jungle, né, que o pessoal fala, né, que tem bastante planta, a gente até colocou uma rede ali, uma lajota de barro, que remete também a essa coisa mais antiga, né? Sim. E traz esse acolhimento, esse calor para o ambiente. E vocês falaram uma coisa interessante sobre a preocupação ambiental, né? Quanto tempo, mais ou menos, pelo menos essa geração de agora, quanto tempo que eles estão mexendo muito na casa? E que precise jogar coisas fora? Vai depender das escolhas que a pessoa fez, né? Vai depender muito disso. Mas tem uma obsolescência, sim, bem programadinha em todos os níveis. A minha maior, acho que a pessoal mesmo, minha maior raiva, assim, é eletrodoméstico. Sim. É uma durabilidade muito curta. Então, tem clientes que ainda têm em casa uma geladeira de 40 anos. Consome uma energia fenomenal, mas é um descarte muito menor, porque tem clientes que precisam trocar geladeira com 5 anos. Aí você imagina, como que você descarta uma geladeira? É um negócio muito... Um sofá. Mas tem algumas soluções que a gente pode aplicar. Na nossa tratativa com alguns clientes, a gente tenta sempre buscar um produto que ele tenha um pouquinho mais de qualidade na sua construção. Então, às vezes você perde um pouquinho na tecnologia, mas você ganha na construção daquele equipamento. E algumas empresas que tenham uma responsabilidade um pouco maior, mas isso tem um custo ali nesse investimento inicial muito alto. Dá para você fazer também, dar uma mesclada assim, para você não sair perdendo. Mas essas redes grandes aí que tá cheio de propaganda no Instagram e tal, no Twitter, Sim. em tudo quanto é lugar, são que um livreiro ou um nicho, alguma coisa assim é construído de MDP, é uma coisa que é extremamente descartável. Não vai durar ali com a pessoa, a vida útil é de 3, 4 anos. Aí um MDP lixo. É um material bem frágil, bem frágil mesmo. Não pode ver a umidade que ele já estufa. Às vezes um copo que você deixa ali Exatamente. já pode estufar, já pode danificar a mão. Bem complicado. Mas dá pra tentar, né, ter algumas soluções. Porque a indústria, ela quer fazer o oposto do que a gente. Sim. Claro, com certeza. E a pandemia, até acho que vocês comentaram isso da pandemia, que a pandemia mudou muito a relação das pessoas com a casa, né? Porque a gente nunca ficou tanto tempo dentro da casa, foi forçado a ficar dentro da casa, né? E aí muita gente acabou descobrindo coisas que tem ali na casa que às vezes não gosta, ou que viu que achava que aquilo ali não... Era uma coisa que podia passar, mas que depois não dava mais pra passar, né? Teve que conviver com algumas gambiarras. Mudou demais ou não? Ou foi uma coisa assim, foi só de momentânea e ficou? Mudou muito, e assim, graças a Deus a gente não ficou tão parado assim, né, durante a pandemia, porque teve muito projeto, principalmente de reforma de home office, cozinha, área gourmet, era o que mais teve. Nossa, houve uma redescoberta da cozinha. Sim. Acho que foi um ambiente que, fora o home office, que às vezes a pessoa, muita gente improvisou uma mesa, trabalhou na mesa de jantar e tal. Mas a cozinha, as pessoas tinham esquecido, assim, como que era. Sim. E aí isso fez muita falta. Teve toda a geração do pão, né? Todo mundo que fez um pão durante a pandemia. Todo mundo aprendeu o tipo de pão. Descobriu, nossa, como que eu faço isso sem ter um forno, uma bancada? Minha cozinha... A cozinha, volto, faz um link assim com a casa de vó, porque a cozinha era o centro da casa, era o coração. E os apartamentos foi cada vez condensando mais a cozinha. Então, pós-pandemia, sim, durante a pandemia, pós-pandemia, as incorporadoras, as grandes construtoras começaram a voltar a tentar aumentar o espaço de cozinha, ter opção daquela pessoa poder receber, cozinhar em casa. E isso é uma das coisas que permaneceram pós-pandemia, pelo menos aqui na nossa região, a gente sentiu que todo mundo voltou um pouco atrás
para lembrar como que era cozinhar, como que era reunir as pessoas para poder fazer uma refeição e poder almoçar ou jantar junto. E isso... E assim, acho que durante a pandemia a gente fez muita cozinha. Meu Deus, a gente fez muita cozinha. Área gourmet, home office, enfim. A gente tinha um escritório no centro da cidade. Depois da pandemia, a gente viu que a gente funcionava trabalhando em casa. A gente alugou uma casa e fez toda a parte de terra de escritório. E a gente começou a trabalhar de casa mesmo. E foi muito bom. Fortaleceu. Assim, e fez as pessoas olharem mais. Aí, sim. Tinha muito essa questão, principalmente no público mais jovem, assim, que a casa era um dormitório. Sim. Então, né, você ia pra casa pra dormir só. Dormir e tomar banho. Isso, você fazia tudo na rua. Você saía, você comia, você via seus amigos, você fazia tudo fora de casa. E aí, você tinha que ficar trancado dentro de um espaço que tava pequeno, né? A realidade do brasileiro é morar em coisas pequenas. Aí você tá num lugar pequeno. Você tá num lugar pequeno que não te dá mobilidade ou te oferece algumas ferramentas para você fazer alguma refeição ou elaborar um prato, ou às vezes ter mais convívio com as pessoas que moram na sua própria casa. Isso mudou demais e isso veio assim, até agora não foi embora. É uma coisa que permanece. Cuidar, planta assim, muito, 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 muito. Né, de encher de sacadas, assim, querer fazer um cantinho, pelo menos que for na sacada, ter pelo menos uma jiboia ou uma samambaia. Muitos pais de planta surgiram nesse período também. Verdade. Pior que é verdade. Mas vocês acham que as redes sociais ajudaram ou atrapalharam? Eu vou tentar explicar melhor. Porque ajudaram no sentido de que mais pessoas agora estão tendo acesso a ver o que é uma reforma, tem mais opções. E atrapalharam porque ao mesmo tempo tem essa coisa que eu até conversei eu gravei um episódio com o personal trainer que ele falou que ele teve que virar blogueiro. A profissão de vocês também virou profissão blogueiro? A gente não se rendeu. Mas, na verdade, a gente tentou. Não deu certo. Não, é que assim, ela ajuda a rede social porque a pessoa vê um ambiente. Isso aqui eu gosto, eu quero algo semelhante a isso. O que ela atrapalha é a questão, acho que, por exemplo, a pessoa vê Irmãos à Obra e acha que tudo vai sair em uma semana, entendeu? Ou ver aqueles vídeos que é 1 minuto. É 1 minuto de reforma. Como assim 1 minuto e minha casa demorando 1 mês, entendeu? A pessoa, ela não tem essa realidade do prazo real das coisas. Acho que nesse ponto que atrapalhou mais. Também acredito que as pessoas estão bombardeadas de referências e informações, né? E acaba que fica muita gente sem personalidade nesse meio tempo aí. Porque eu acredito que todo atendimento que a gente faz, a gente tenta ser um pouco psicólogo, sabe? Com o cliente. Porque tem que entender essa pessoa. A gente tem que entender, porque não cabe tudo para todo mundo. E aí não tem como falar assim pro cliente, querer pôr pro cliente o que ele também trouxe como referência, às vezes aquilo ali não funciona para ele. E tem cliente que já pediu, eu quero muito ter um cabideiro na entrada da minha casa. Tá, você não mora num país você não mora numa cidade que chove, você não vai pendurar um casaco. Um armário de casacos, mas faz 40 graus aqui. Mas aqui é quente, sabe? Então, vamos pensar, porque essa pessoa em si, ela foi bombardeada de referências, e em certo momento ela se perdeu ali no que ela tinha. Então é muito interessante. A internet é uma ferramenta sensacional, não tem como viver sem, é muito legal. A gente pede, inclusive, quando vai fazer o briefing com o cliente, pede para ele encaminhar uma pasta do Pinterest, porque todo mundo tem uma pasta do Pinterest. Manda com as suas referências e tal. E aí a gente começou a pedir para os clientes fazer um exercício. Olha, vê essa imagem e o que realmente nessa imagem te agradou. Sabe? Então, às vezes você viu uma imagem linda e tal, de uma sala maravilhosa, mas o que te agradou foi uma poltrona, não foi a sala inteira. Pra gente poder tentar filtrar e conhecer essa pessoa melhor, saber os hábitos, a forma que ela utiliza o ambiente, dar esse filtro. Sobre, assim, igual como o Dani, complementando o que o Dani falou, é muito você ter 2 profissões. Parece que todo mundo tem que ser digital influencer, isso é cansativo. Sim. Isso, a gente tentou isso, assim,
no nosso feed lá pra trás, assim, tem algumas coisas, umas tentativas, mas era extremamente cansativo e, Sim, demandava. E aquilo não tirava o tempo que a gente dava de exclusividade pro cliente. Olha, esse tempo tô dando pra você, pra gente trabalhar no seu projeto, sabe? Pra cuidar da sua execução, da sua obra. Funciona muito bem. A gente tava até final de semana agora com 2 amigas que são arquitetas, e aí elas e uma é muito focada, assim, tem uma rede social mais engajada, e a outra já tá num patamar que ela tem uma cartela de clientes, e aí ela falou assim, eu não vou fazer isso. Eu não vou, eu tô cansado. Pra que eu vou falar? Aí a gente tava brincando com ela que ela abre o Instagram só pra falar, nossa, o fornecedor chegou atrasado, você acredita? Sabe? Só pra detonar. E a gente, nem pra isso a gente abre, assim, a gente tem uma certa preguiça. E aí a gente botou na nossa cabeça que seria mais sobre ter um portfólio. Sim. Porque todo mundo vai perguntar qual que é o @do Instagram pra ver o que você fez. Ou às vezes um parceiro acaba te marcando numa execução, numa entrega. E aí acaba que aquilo ali, a pessoa vai entrar e vai ver quem é você. E é difícil, assim, a gente não conseguiu ter essas duas profissões. Eu fico impressionado, às vezes médico, dentista, gente, sabe? Com a broca, assim, ó, essa broca que eu uso pra fazer limpeza e tal, gente. Esse ano eu falei que eu quero estar mais presente nas mídias sociais. A gente foi mais presente, né? No passado a gente deu uma diminuída, mas que a gente quer voltar, né? Vamos ver como é que vai ser isso. A gente quer achar um meio termo, né? Exatamente. Porque assim, é isso de você mostrar o desenvolvimento, né, do seu trabalho é até interessante, mas é o que eu conversei com o Maurício, né? Porque, por exemplo, o Maurício, ele é personal professor de judô. E aí ele viu que as pessoas começavam a gostar muito de quando ele fazia vídeos assim, de palhaçada, né? Errando, cambalhota, essas coisas, não sei o quê. Mas assim, tira o foco, porque elas querem consumir esse tipo de conteúdo, mas quem que vira aluno mesmo, assim, no fim da história, né? E como você converte essa pessoa? Exatamente. Porque a gente fez isso, a gente tem vídeos no Instagram, assim, de palhaçada, né? De, tipo, vamos fazer isso só ela ver, que é mas muito engraçado. Dublando áudio, essas coisas. E dava, assim, tipo, o cliente vinha falar com a gente na DM, a gente trocava, gerava um engajamento proporcional que a gente tem de seguidores. Mas fortalecer os clientes que a gente já tinha, né? Mas não faziam nenhum cliente novo, sabe, vir por conta daquilo ali. A gente teve clientes que veio pelo Instagram, mas eles vieram pelo Instagram, tipo, nossa, adorei o que você fez aqui, nesse projeto. E aí é diferente, porque aí é um portfólio que tá lá e o cliente buscou se identificar. Acho que tem como ter um meio termo, a gente ainda não encontrou o nosso. Sim. Né? Sim. E assim, imagino que vocês até falaram aí que vocês têm que ser, às vezes, tem que ser psicólogo, né, de alguns clientes. Eu imagino que também chega um cliente aí que não sabe muito bem o que quer. Vem trocentas referências, não sabe o que. Porque teve uma época aí que o boom foi o neoclássico, né? Aí era Bozerri pra tudo quanto era lado. Né? Só que assim, o neoclássico ele funciona num ambiente de 3 metros de altura, né? Num palacete de 3 metros de altura. Agora, numa casa onde você levantou o braço, acabou o seu teto, né? Não sei, um quarto só, né? Um cômodo. Vocês são sinceros com a pessoa quando precisa ou não? Ou vai na viagem da pessoa? Não, a gente é bem sincero. Já aconteceu de uma vez uma cliente ela aparecer falar pra gente: eu quero uma casa no estilo industrial. Beleza, lembra desse caso? Não, beleza. A gente pegou uma coisa mais metal, madeira escura, etc. A gente apresentou pra ela. Ela, nossa, eu achei escuro. Nossa, que tanto de ferro. Nossa, por que tá tão escuro? Eu não queria tão escuro. Por que tão ferro? Qual que era a ideia dela de projeto de uma referência industrial? Ela achou que seria tipo um custo mais em conta, por ser mais material aparente, entendeu? Essa era a referência dela. Acho que tudo parte de onde o cliente está trazendo a referência, né? E dá pra você dar uma pincelada também, às vezes. Sim. A gente tenta isso, sabe? Porque tem várias formas de você abordar, assim. A maioria não, mas uma parte dos profissionais de arquitetura, eles tentam vender
uma personalidade deles. E isso Isso. funciona, porque às vezes você acaba criando Um ali, nicho. meu nicho é neoclássico, eu gosto de coisa clássica e é esse tipo de cliente que eu Bozerri quero. em cima de Bozerri. Cinza em cima de bege, em cima de branco, e aquele processo, sabe? Sim. E aí Que é válido funciona. também. Não tô funciona. criticando. Não, é válido e tem público, e isso é muito Sim. bacana. Nós tentamos não ir por esse caminho. Tentamos ver qual é a necessidade do cliente. E como a gente poderia trazer aquele elemento que ele gostaria de ter na casa dele e que aquilo faz bem para ele e como aquilo vai se tornar aconchegante. Nossa missão, eu acho assim, é sempre fazer com que o ambiente seja aconchegante. E fazer com que você tá num espaço que você não tenha medo de quebrar ou sujar alguma coisa. Sim. Ou você tá com medo de derrubar uma gota de vinho num tapete. A gente tenta não ser... Ambientes reais. ser usual mesmo Sim. pra pessoa. Quando vem algumas coisas assim muito complicadas, a gente vai no sincerão, assim, olha, você vai trazer isso daqui, mas tem esse problema, o que a gente pode fazer por Sim. você, vamos tentar achar um meio termo. A gente sempre também deixa o cliente bem ciente do que ele tá colocando ali. Sim. Às vezes como aquilo é datado. Teve cliente já que quis pôr, tipo, pegar adesivo ou material que imita outra coisa, e assim, pra nós isso não faz sentido. Eu vou pegar um porcelanato que imita um ripado. Esse não vai cliente que dar você tá certo. falando era um restaurante que ele queria adesivar a fachada do restaurante, que era dentro de um shopping, de pedra, com adesivo de pedra. Nossa, tristeza. Aí eu falei pra ele, olha, você não vai fazer isso. Você vai destruir a estética, toda essa proposta que você tá querendo trazer pro restaurante e vai desagregar. Aí esse cliente, toda vez que ele via um adesivo, ele mandava rindo, entendeu? Porque ele entendeu o que eu quis dizer. Mas ele deixou um lustre de ralador no meio do restaurante. Foi uma coisa... Nossa, olha, então, não acho que é legal, mas ele Mas quis. o restaurante é seu, é a sua personalidade, a gente apoia. E deu certo, Deu assim. certo. As pessoas Eles gostam. gostaram, ele entende Não, o público dele. Tem uma parte que ri e tem outra parte que tira foto que acha bonita. Então tá Exatamente. ótimo, tá servindo para aquele que queria. Que a logo dele tá no fundo, então se qualquer foto sai, qualquer foto desse lustre de ralador sai a logo dele. Então tá ótimo. Exatamente. Mas olha, outra palavra que a gente abomina, instagramável. A gente não Quero um gosta vídeo disso. instagramável. Ambiente instagramável. É amador. Amador. Não, é uma dor. E amador. É amador, verdade. Não, faz uma mexe Imagino que isso seja mais empresa, né? Sim, sim, exatamente. Teve um momento que a Comercial. gente atendeu bastante comercial, assim, e tinha muito disso, né? Teve esse palavra. termo, assim, né? Uhum. E aí bombou. As pessoas, nossa, balanço. Aí a gente, não, me recuso. Não vai dar certo. Eu já vi. Asa, assim. Então, tinha que ser uma coisa tipo essa asa que colocaram que a gente. A árvore, né? Árvore de plástico. Então, assim, onde que casa isso em determinadas lojas? Por exemplo, Proposta. a gente atendeu no sex shop uma vez. Como que eu vou pôr uma asa dentro? Se onde vai casar? Então não casa. A gente tenta fazer com que o ambiente em si seja agradável. E quando o vendedor for tirar alguma foto de algum produto, alguma coisa, não tem um ângulo feio dentro da loja. Mas você ter um pontinho ali para as pessoas tirarem foto, isso acaba Com a sua logo. isso acaba que vai gerar um público que às vezes não é o público que você precisa. Mas isso é um outro ponto. Mas é aterrorizante. No filme O Mágico de Oz, a personagem Dorothy dizia que não há nada melhor que o nosso lar. De fato, ela não estava errada. A casa do brasileiro passou por muitas transformações. Das ocas partilhadas com uma família, o país passou a uma colonização, a uma casa grande, a um sistema de hierarquia dentro de uma fazenda, a pequenas chácaras, aos aluguéis e hoje como um produto de desejo. O que será da casa para as próximas gerações ainda é um grande mistério.
O jornal El País chama esse efeito de geração canguru. Em uma de suas matérias sobre o assunto, o jornal diz que 1 a cada 4 jovens de 25 a 34 anos vive com a família. Em 2005, era 1 a cada 5. Mais anos de estudo e casamentos tardios podem explicar por que os filhos de famílias de classe média adiam a independência. Obrigado por ouvir a mais um episódio do Crônica Carioca. Se você quiser ficar por dentro das atualizações do podcast, é só seguir o perfil em qualquer uma das plataformas digitais, ou mesmo no Instagram, @eugregoriomartins. Um grande abraço e até a próxima.